Neste vídeo vim falar sobre o Imortal, que é um personagem de Invencível que, como o nome sugere, ele é imortal. Ele é tipo Deadpool ou Wolverine de Invencível e ele também envelhece muito devagar. Não se sabe ao certo qual é a origem dos seus poderes, isso porque nem mesmo ele se lembra. Conforme o tempo vai passando, ele vai esquecendo as coisas que ele viveu há muito tempo. A única coisa que a gente sabe é que há mais de 3.000 anos atrás, um acidente fez com que ele ganhasse a imortalidade e também os poderes, a super força, a super velocidade e a habilidade de voar. No seu passado, ele lutou ao lado de um rei como um cavaleiro, ele ajudou ou participou ou mesmo descobriu as Américas, participou de várias guerras e até mesmo se tornou presidente dos Estados Unidos. Aí, nessa hora, eu sempre percebi que a aparência dele me lembrava alguém. Pois é, acontece que quando ele se tornou presidente, ele adotou o nome de Abraham Lincoln. Então a aparência dele é a mesma, é bem parecida com a do Abraham Lincoln. Então por um tempo ele adotou o nome de Abraham Lincoln. E só para constar, o nome verdadeiro dele é desconhecido, aparentemente nem mesmo ele se lembra. E posteriormente ele passou a defender as terras, só que de uma outra forma, agora já como um super-herói. Ele se tornou um super no ano de 1930 e posteriormente ele entrou para o grupo de super-heróis mais famosos da Terra, que é os Guardiões Globais. Bom, como a gente já sabe, todos os Guardiões Globais acabaram sendo mortos pelas mãos do Omni-Man posteriormente. Mas como que é? Ele é o Imortal e ele morreu nas mãos do Omni-Man? Como que funciona isso? Bom, a gente sabe que uma hora ou outra ele iria retornar, porque ele nunca morre de verdade, basta juntar de novo as partes do corpo dele, que as partes do corpo começam a se formar novamente. E ele é reanimado pelos gêmeos Mauler, que vão até o seu túmulo para recuperar o seu corpo. Os gêmeos Mauler queriam reviver o Imortal como uma arma, na verdade com um controle mental, para poder usar o Imortal contra o robô. Mas acontece que toda aquela fúria que o Imortal estava sentindo no momento que ele foi morto pelo Omni-Man, voltou no momento que ele despertou. Então ele simplesmente destruiu o equipamento de controle mental ali, e o controle mental dos gêmeos falhou. E assim que o Imortal reviveu, ele foi correndo para tirar satisfação com o Omni-Man do porquê ele ter matado os Guardiões Globais. Nesse momento, o Omni-Man tinha acabado de salvar a população de uma praia ali contra um monstro marinho gigante, e o Imortal já chegou tirando satisfação com o Omni-Man. E eles começam uma batalha aérea ali. Bom, isso foi para a mídia e o Mark, que estava vendo isso através da televisão, ele corre voando para o lugar para ajudar o pai, só que no momento que ele chega ali, ele ouve o Omni-Man dizendo que ele já matou o Imortal uma vez e que pode fazer isso de novo. E é exatamente isso que ele faz. Ele mata, entre várias aspas, né, o Imortal novamente. Então foi graças a isso que o Mark e todo mundo, na verdade, acabou descobrindo a verdade sobre o Omni-Man. Depois disso, o Mark acaba confrontando o pai e tudo mais, mas isso é outra história. Bom, apesar de ter sido derrotado, o Invencível foi remontado, enfim, curado pelos médicos do Cecil, que inclusive nomeia o Imortal um co-líder do grupo dos Guardiões Globais, já que o robô, pelo visto, não estava meio que dando conta. Na verdade, os novos Guardiões Globais estavam realmente muito abaixo das expectativas do governo e do Cecil. Então, pelo menos nesse princípio, os Guardiões Globais ficam com dois líderes, o robô e o Imortal. E a gente vê um conflito bem interessante de ideias entre eles. Enquanto o robô é extremamente racional, eu falei mais sobre a história do robô nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card, com todos esses anos de vivência, apesar de ser uma boa pessoa, o Imortal abraça mais um pouco da insanidade. Inclusive, apesar de famoso, de amado e extremamente rico, como a gente vem descobrir depois, o personagem não encontrava mais muita motivação para viver. Depois de todo esse tempo de vida, não restava mais muito brilho na vida para ele. Mas isso muda quando ele entra para os novos Guardiões Globais e ele se apaixona novamente pela Duplicate. É com a Duplicate que posteriormente ele tem dois filhos, o Abraham e a Mary. E ele participa de muitas aventuras com os Guardiões Globais, ora sendo líder, ora não sendo, e no final, quando o robô decide controlar a Terra e se tornar um tirano, pela visão dele, né? Ele é a maior resistência contra a tirania do robô. Mas antes de falar sobre esse confronto final contra o robô, vou falar sobre uma outra coisa que aconteceu mais ou menos no meio das HQs.
Acontece que dois super-heróis do futuro voltam para o passado para pedir ajuda para o Mark contra o seu líder que tinha se tornado um tirano. E para surpresa de Mark, ele descobre que esse líder tirano desse futuro era o Imortal, que depois de anos de poder e de governo, enlouqueceu. O Imortal desse futuro queria, de alguma forma, de algum jeito, morrer. E ninguém conseguia matar ele, então ele implorou para que o Mark o matasse. Ele disse que o Mark jamais deveria ter deixado ele sob o controle da Terra. O Mark deixou ele como líder da Terra enquanto foi para suas aventuras espaciais e nunca mais voltou, gente. Que vacilo. Isso é muito interessante porque depois que o Invencível mata esse Imortal desse futuro, ele volta para sua linha do tempo. Então ele vive um monte de coisa ainda e posteriormente, quando o robô domina o mundo, apesar de trazer paz e prosperidade para o mundo, o Imortal era a resistência contra o robô. Ele dizia que o mundo não é lógico. Pela visão do Imortal, o mundo não pode ser sempre lógico, porque lógico, naquele momento, significaria sem guerra, paz mundial. Mas o que acontece quando não é lógico manter vivo pessoas doentes, pessoas idosas, crianças, ou mesmo quando não é lógico ter uma população mundial tão grande? Esse é o pensamento do robô, né? O robô faz tudo pela lógica, mesmo que ele precise eliminar algumas pessoas. Então, o Imortal, que viveu mais de 3.000 anos, ele acredita que o mundo é estúpido, confuso e sem sentido e que precisa continuar assim. Bom, eu pessoalmente eu acho que não completamente, não totalmente assim. É justamente por isso que eu acho genial o final desse quadrinho, porque no final, quando o robô é derrotado, ele é transformado em apenas um cérebro. O Sinclair constrói uma máquina ali que o robô pode apenas falar, mas não pode matar mais ninguém pelo bem da lógica. E quando o Mark se torna o líder dos Viltrumitas e vai para o espaço, ele deixa o Imortal como o líder da Terra, o imperador da Terra. Só que não deixa o Imortal sozinho, e sim com o cérebro do robô ali para que o Imortal pudesse consultar o robô sempre. Até o robô, que é considerado a pessoa mais inteligente do planeta, admite que essa é a solução mais lógica para aquele final. Com isso, no domínio da Terra, a gente tem um equilíbrio entre confusão e lógica. Bom, eu acredito que essa adição do robô nessa linha do tempo foi suficiente para que o Imortal não enlouqueça igual aconteceu naquela outra realidade. Mas eu espero que o Mark se certifique disso e volte para dar uma olhada para ver como que tá a cabecinha do Imortal posteriormente. Bom, então é isso. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse personagem, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.